Fala galera, beleza? Se vocês querem ver vídeo todos os dias da semana, peço para que vocês se inscrevam no canal. Nos ajude a monetizar o canal chegando aos 1.000 inscritos para ter mais conteúdo todos os dias. Peço essa ajuda para vocês. Grande abraço e bora pro vídeo. Boa noite. Eu me chamo Maicon e sou um transmorfo. Durante o dia, poderia ser o seu vizinho ou até mesmo seu colega de trabalho. E você nem desconfiaria que, na verdade, sou o que vocês chamam de lobisomem. Minha mãe, Ana Lúcia, era uma humana, mas infelizmente morreu quando eu tinha 10 anos pela leucemia. Ela sabia que o meu pai, Heitor, era um lobisomem. Ela descobriu quando os dois eram apenas namorados. Porém, quando ela descobriu, ela já o amava. Já era tarde demais, pois o amor é algo ainda mais difícil de se livrar do que a licantropia. Meu próprio pai contou a ela quando fizeram 2 anos de namoro. Ele não podia mais guardar aquele segredo e estava ficando cada vez mais difícil explicar os seus sumiços em noites de lua cheia. Ela pensava que ele a estava traindo e o colocou contra a parede. Então, ele não teve escolha a não ser revelar a verdade. É claro que minha mãe não acreditou. Afinal, quem acreditaria que o seu namorado é um lobisomem? Para não perdê-la, meu pai tomou uma decisão muito arriscada. Ele marcou um encontro com minha mãe, em uma noite de lua cheia. Era arriscado, mas ele não podia perdê-la por uma desconfiança, ainda mais por algo que não era verdade. Minha mãe aceitou mesmo estando desconfiada. E na noite marcada, os dois foram para a floresta. Chegando no local escolhido, meu pai tirou algumas algemas grossas e correntes de uma bolsa que ele havia levado e pediu para minha mãe algemá-lo em um grande tronco de árvore. Sempre que o meu pai me conta essa história, ele sempre diz que minha mãe achou aquilo muito engraçado e o algemou à árvore dando muita risada, achando aquilo tudo ridículo e que era apenas uma brincadeira dele. Porém, tudo isso mudaria de figura. Em poucos minutos, a lua cheia iria brilhar alto no céu. E meu pai começou a sentir as primeiras reações da transformação. Ele disse para minha mãe se afastar dele, para que ela pudesse tirar a prova do que ele lhe havia revelado com os próprios olhos. Pediu para ela prometer ficar longe dele, pois ele perderia o controle de si, mesmo naquela condição. Minha mãe sorriu incrédula, porém prometeu que ficaria longe. Logo, seu sorriso desapareceu de seu rosto, quando viu meu pai começar a se contorcer descontroladamente, preso àquela árvore. Essa parte da história eu ouvi da própria boca da minha mãe, quando eu era bem pequeno. Pois por motivos óbvios, meu pai não lembra dessa parte, porque ele estava se transformando. Minha mãe falou que ela estava lá, olhando para a cena ridícula de meu pai algemado a uma árvore, quando alguma coisa começou a acontecer com seu corpo. Ele começou a ficar vermelho e a exalar um calor que mesmo à distância ela conseguia sentir. Pelos começaram a surgir de todos os lados de seu corpo. Seus ossos estalavam e mudavam de forma. Ele cresceu quase que dobrando seu tamanho. Minha mãe estava paralisada de medo.
Não conseguia mexer um único músculo. Apavorada, olhando para aquela cena do homem que ela era completamente apaixonada, se transformando em uma fera horrenda bem na sua frente. A transformação estava quase completa, quando ela ouviu um estalo na corrente que não era nada fina. Aquilo a fez acordar da paralisia, pois a sua vida estava em risco. Foi então que ela fez o que qualquer humano faria no lugar dela. Ela começou a correr o mais rápido que pôde em direção à cidade. Ela pôde escutar quando meu pai conseguiu estourar a corrente e o uivo que ele soltou logo assim que se libertou. Porém, o destino é uma coisa muito engraçada. Às vezes, fugimos dos nossos temores em direção ao pesadelo ainda maior. Mais à frente, já chegando próximo à beira da estrada, minha mãe deu de cara com 2 caçadores embriagados. Ela pediu por socorro, disse que estava sendo perseguida. Mas os 2 nem a ouviram, estavam mais interessados em outra coisa. Minha mãe na época era uma mulher jovem e muito bonita. Os 2 caçadores resolveram se aproveitar da situação e violentar a minha mãe ali mesmo. A arrastaram de volta para o mato enquanto ela berrava por ajuda. Os 2 homens taparam sua boca com a mão e começaram a rasgar suas roupas. Na ânsia daquele ato grotesco, ou talvez pela própria embriaguez, os 2 homens não notaram quando um enorme lobo de mais de 200 quilos se aproximou sorrateiramente rosnando. Minha mãe estava completamente apavorada. Já nem via mais nada. Só notou quando um dos homens foi arrastado de cima dela com muita violência e desapareceu mato adentro, aos berros. O outro, percebendo que alguma coisa havia pego o amigo dele, se levantou e pegou a espingarda e apontou para o mato que estava se movimentando. Ele disparou 3 tiros às cegas. Tudo ficou em silêncio por um instante, e um enorme rosnado saiu do mato, fazendo o homem se urinar nas calças e sair correndo apavorado. Porém, ele não teve tempo de ir muito longe. Meu pai o dilacerou completamente, não restando muita coisa para contar a história. Minha mãe tentou se levantar para tentar se afastar dali, mas quando olhou para o lado, tudo que viu foi a enorme cabeça do lobisomem a encarando, diretamente a um palmo de distância. Ela o olhou nos olhos, aqueles grandes olhos amarelos, enquanto ele rosnava para ela. Por um instante, pude ver meu pai dentro daqueles olhos. Foi quando ela superou o medo e disse: Heitor, Heitor, meu amor, sou eu, Ana Lúcia. Minha mãe conta que a fera amansou um pouco suas feições de raiva e a olhou com uma certa confusão e disparou a toda velocidade em direção à floresta, uivando direto para a lua. E foi assim que meu pai e minha mãe resolveram se casar, depois da noite em que o amor superou o medo e a fúria. Essa história foi criada por Everton Gonçalves Marques. Todos os direitos dessa história são dele. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like, por favor, se inscrevam no canal. Se vocês quiserem ver o canal crescer ainda mais e postando mais vídeos, se inscrevam e me ajude a crescer ainda mais aqui no YouTube. Até mais!